Você já se ligou que a sua placa de vídeo não é só isso aqui, né? Na verdade, ela tem vários recursos que estão ocultos e você nem sabia que estão disponíveis para você usar. Aliás, tem gente que já tem uma RTX faz muitos anos e nem sabia que esses recursos que eu vou mostrar aqui estão disponíveis. Você pode ganhar mais performance, mais qualidade, tudo isso já está incluso na sua placa de vídeo. Você já pagou por isso e não está usando. E mesmo aqueles recursos que você ativou, que você achava que já sabia, provavelmente estão configurados errados. Você pode estar perdendo performance e qualidade na sua placa de vídeo. Você já deve ter ouvido que as placas da Nvidia sempre vêm com recursos extras, que não é só a GPU que você está pagando. Mas o que são esses recursos extras? Pois é, a Nvidia me convidou para mostrar para vocês o que são esses detalhes ocultos e esses recursos secretos que estão disponíveis na sua GeForce RTX. Vamos começar por um dos recursos mais antigos e mais conhecidos das placas de vídeo da Nvidia, que é o GeForce G-Sync. Primeiro, caso você não saiba, você não precisa mais de um monitor G-Sync com módulo para usar. Os monitores que são FreeSync ou que são Adaptive Sync são compatíveis com o G-Sync. Então, se você tem uma placa de vídeo da Nvidia e um monitor com FreeSync, você pode sim ativar o G-Sync. Ah, você já sabia disso? Mas talvez você ainda assim tenha configurado ele errado. E eu vou mostrar para vocês como configurar corretamente. E para isso a gente vai utilizar o Nvidia App. Caso você não tenha ele presente no seu PC, eu realmente recomendo que você instale, porque vai facilitar bastante a sua vida. Dá pra gente fazer pelo bom e velho painel de controle da Nvidia, mas eu vou recomendar vocês utilizarem o Nvidia App, porque ele não tem esse visual mais assustador de Windows XP. Se você não tiver, você pode baixar ele sozinho, ou se não, pode aproveitar e já atualizar o seu driver. Vai lá, baixa a atualização de driver no site da Nvidia, o driver certinho para sua placa, pega a última versão e já instala com o Nvidia App. Ele vai ter uma opção lá pedindo para você instalar. Depois que você instalar, antes de começar qualquer coisa, eu já vou dar mais uma dica. Quando você fizer a primeira inicialização, ele vai perguntar se você quer otimizar os seus jogos no PC. Eu vou falar para você deixar essa opção desmarcada, porque depois eu vou explicar como fazer isso corretamente e como esse recurso pode ser bom se ele for utilizado da forma certa. Então deixa ela desmarcada essa opção e aí a gente vai abrir o Nvidia App. Se você já instalou e não achou, abre a bandeja aqui, dá um double click e aí você vai abrir. Ele vai vir para essa página bonitinha aqui de entrada, onde ele vai mostrar todos os jogos que ele tem instalado. Sim, ele vai ver quais jogos você tem na biblioteca, porque isso é importante. E ele vai ter aqui também um conjunto de extensões, como o G-Assist, o GeForce Now, o Broadcast, o iCat, o FrameView, o Chat RTX e o RTX Remix. A gente não vai falar de todos esses recursos, porque eu quero falar de alguns que as pessoas realmente não conhecem ou não sabem bem como usar. Depois que você fizer isso, eu vou ensinar você a configurar o G-Sync. Dá para você fazer por aqui agora, você não precisa mais ir direto lá no menuzinho. Você pode abrir por aqui e ele já vai mostrar para você as opções de G-Sync. Para isso é só você clicar em System, o sistema, e aqui no G-Sync. E aqui você pode aproveitar e configurar provavelmente outra coisa que pode estar errado no seu PC, que é o monitor. Se você comprou um monitor com uma taxa de atualização alta, eu comprei um monitor de 240 Hz, 280, 144, 120 Hz, e aqui aparecer 60 Hz é porque você não está usando ele certo. Então vem aqui, clica e coloca na taxa de atualização máxima que o seu monitor suporta, porque aí sim você vai estar utilizando corretamente aquilo pelo qual você pagou. De nada, esse é um bônus. Mas se você veio aqui no G-Sync e de repente apareceu não disponível, e você falou, pô, mas peraí, você acabou de falar que o monitor FreeSync é compatível, mas o meu monitor FreeSync não está aparecendo aqui para eu ativar o G-Sync. É porque você não ativou no monitor. Sim, você também precisa ativar do lado do monitor o recurso. Então vai lá nas configurações do menu do seu monitor, procura o FreeSync ou Adaptive Sync e deixa ele ligado. Depois disso vai aparecer aqui para você as opções do G-Sync. E o que você vai fazer é ativar o G-Sync em Full Screen Mode ou em modo tela cheia. Se o seu monitor for FreeSync, marca as duas opções de janela e principalmente a de baixo para ativar o modo G-Sync compatível. Sem isso ele parece ativo, mas não funciona de verdade. E por que você não marca também o modo janela? Bom, isso porque no Windows 11 o modo borderless ou o modo janela sem borda, ele já é tratado como tela cheia. Então o G-Sync funciona normalmente em janela sem borda. Inclusive foi até uma recomendação do Zibert para que você não utilize esse modo, porque se você tiver de repente algum aplicativo em segundo plano no desktop, ele pode dar uma atrapalhada ali. E pronto, tá funcionando o seu G-Sync. Tá funcionando, mas não tá configurado direito, porque ainda faltam alguns passos bem importantes. E é aqui que o pessoal normalmente erra. O que a gente vai fazer agora é vir aqui nos gráficos, vai nos Global Settings, nas configurações globais, e a gente vai ativar aqui o Vertical Sync. Sim, a gente vai
ativar o Vertical Sync. E a gente vai ligar o Low Latency, o modo de latência baixa. Ele já tá aqui, inclusive, no Ultra. E o V-Sync do driver, ele evita o tearing quando o FPS encosta no limite. E aí você deve ter ficado confuso, mas por que você ligou o V-Sync se já tem o G-Sync? Bom, o V-Sync do driver, ele evita o tearing, aqueles cortes, né, na imagem, quando o FPS encosta no limite. E o modo Ultra controla automaticamente a fila de renderização. Então não precisa limitar manualmente o FPS. Tem muita gente que fazia isso, né? Ia lá, abria o Riva ou limitava no driver para ficar um pouco. Agora não precisa mais. Mas calma que ainda não acabou. Dentro do jogo também tem um ajuste muito importante que é o V-Sync. Lá no jogo você vai entrar nas configurações gráficas e desativar o V-Sync. Exatamente. É um pouco confuso, mas é a forma correta de se fazer. Mas não acabou. Calma, é só mais um passo. Não acabou ainda, você vai lá e ativa o NVIDIA Reflex e o modo Boost quando ele está disponível no jogo. E essa é a configuração certa para você ter fluidez e resposta imediata sem delay. Então sim, vale a pena você utilizar o G-Sync, mesmo para quem está jogando competitivamente. Ah, mas eu vou jogar com o limite no máximo. Então, se você tem um monitor com uma taxa de atualização bem alta e você vai querer uma qualidade de imagem maior, com certeza você vai querer usar esse recurso. E falando em qualidade de imagem, se você tem um bom monitor e comprou uma RTX, esse é um recurso que você vai com certeza querer usar e que muita gente provavelmente não usa, que é o RTX HDR. Ele tá aqui, ele normalmente está desativado e olha só que legal, o RTX HDR ele aplica um HDR real em qualquer jogo, mesmo que o jogo não tenha suporte nativo. Então, jogos mais antigos, aqueles clássicos ou mesmo jogos mais novos que não têm suporte HDR. E com isso você pode inclusive substituir o Auto HDR do Windows. O que você vai precisar fazer para ativar ele é vir aqui nas configurações globais, ativar, né, o RTX HDR e ativar o HDR do Windows. Então precisa estar ativado o HDR do Windows. Mas você vai desativar o Auto HDR do Windows, porque o RTX HDR faz o mesmo trabalho com mais precisão e sem exagerar muito brilho, né? E se você quiser ver a diferença, aperta o Windows Alt B quando você estiver na aplicação ou no jogo, você vai perceber, né, ele ligando e desligando. E se você quiser ver o hub do RTX HDR enquanto você joga, você usa o atalho Alt F ou Windows F, dependendo da versão do driver, para exibir as informações do HDR. O resultado é um contraste real, pretos mais profundos e cores intensas. E aqui vai uma dica importante: se o RTX HDR estiver ativo, desativa o RTX Dynamic Vibrance aqui nas configurações globais. Eles atuam no mesmo espaço de cor e não devem ser usados juntos. Olha aí, um monte de gente com monitor top HDR e não estava nem usando esse recurso, né? E já que eu falei do tal do RTX Dynamic Vibrance ou RTX Dynamic Vibrance, se o seu monitor não tem HDR, que é o caso de muita gente, você tem o RTX Dynamic Vibrance como alternativa. E para ligar também é muito fácil. Você vai lá no Graphics, Global Settings e aqui você vai encontrar o Dynamic Vibrance e você vai ligar ele e pronto. O que ele vai fazer é basicamente ajustar automaticamente a saturação conforme o brilho da cena, deixando as cores mais vivas sem estourar os tons claros. Isso aqui é ideal para monitores SDR e para quem quer uma imagem mais impactante sem ter o HDR. Às vezes você até tem um HDR no seu monitor, mas ele é tão ruim que você não vai querer usar. Sim, tem uns HDR que são só nominais, ou seja, eles colocam um HDR com um pico de brilho muito baixo ou com ajustes muito ruins e aí às vezes é melhor você utilizar o Vibrance, porque ele vai dar uma qualidade de imagem final melhor. E tudo isso é automático, é só ativar aqui nas configurações globais e pronto. E sim, também tem recurso para quem vai consumir conteúdo, como por exemplo o RTX Video Enhancements, ou os ganhos de vídeo RTX. Isso aqui para ativar também é muito fácil, você vai lá em System, Vídeo, e você vai ter a opção Super Resolution e HDR. As duas opções são bem interessantes. O HDR basicamente é a mesma coisa que você vai fazer com os jogos, só que agora também em vídeo. O que ele vai fazer é aplicar HDR em vídeos SDR, ou seja, vídeos que não são HDR nativamente, e vão melhorar a qualidade, você vai ter uma qualidade de imagem muito melhor. Aliás, eu recomendo você vir aqui e deixar o indicador de status. E tem também o Super Resolution, que é basicamente um DLSS para você rodar em jogos. O que ele vai fazer é fazer um upscaling no vídeo que você está assistindo. Então, se você de repente está assistindo um vídeo que é numa resolução mais baixa, ele tem uma qualidade meio sofrida para o teu monitor que é de uma resolução mais alta. O vídeo só tem disponível em 480p, é um clássico, e de repente ele só está disponível numa resolução muito baixa. Você pode fazer o upscaling utilizando a inteligência artificial da sua placa de vídeo. Isso é bem legal e inclusive ele funciona em navegadores, como por exemplo o Google Chrome, e em alguns players compatíveis. Eu testei aqui e dá uma diferença bem bacana. Eu não sei se vai ajudar para você que vai produzir conteúdo, mas de repente você pode ver uma versão final de como ficaria o vídeo antes de fazer o upscaling e tudo mais. E ligando o indicador é legal porque você consegue notar onde que ele está sendo utilizado e aí julgar se está fazendo diferença para você ou não. Pode ligar esses recursos porque eles não vão consumir basicamente nada da sua GPU. Já pensou você voltar e jogar aqueles clássicos que não tinham suporte HDR, jogar um BioShock
DualShock Infinity, jogar, de repente, um Batman sem suporte HDR, agora com HDR. Cara, testa aí e me diz se dá ou não dá diferença. Aliás, deixa aí nos comentários quais jogos antigos sem HDR vocês gostariam de ver. Mas que farsa esse vídeo. Eu entrei aqui e me falaram que ia ter mais performance. Até agora eu só vi qualidade. Eu quero performance. Calma, calma. Você não tá estressado, sou eu que tô estressado, né? Pois é porque na verdade eu queria ver performance mesmo. E tem um recurso muito útil que poucas pessoas conhecem e que inclusive fazem muito mais sentido em placas de vídeo como essa. Eu mostrei para vocês aqui, inclusive eu tô na bancada utilizando uma RTX 5060 Ti Asus TUF de 16 GB. Aí você fala, nossa, mas que placa de vídeo maravilhosa, 3 fãs super construídas, mas para que servem esses recursos extras que ela tem? Bom, é uma placa que tem uma dissipação mais eficiente, ela tem uma construção mais parruda, inclusive como eu falei, triple fan. Você fala, pô, mas e aí o overclock? Exatamente, a gente tem um overclock automático para você fazer que pode ganhar performance de graça. Você já pagou por ela, ela tá aí na sua placa e você não tá usando. Na verdade tem duas formas, e essas placas com construções mais parrudas, né, construções mais sofisticadas, elas servem justamente para isso. Então a gente se pergunta, fala, por que você pegou uma triple fan e não uma dual fan? Eu vi uma Asus dual lá, já não dava conta? Sim, dava conta. Mas acontece que é o seguinte, as placas de vídeo, as GPUs, elas são todas iguais. Quer dizer, mais ou menos. A NVIDIA, ela traz especificações padrão para as GPUs. Então, toda GPU de RTX 5060 Ti 16 GB tem que funcionar no mínimo naquelas especificações e elas vão funcionar. Por isso que a gente fala que o modelo de referência é aquilo que traz uma base para você saber qual que é a performance. Mas modelos como o Asus TUF OC podem vir com um overclockzinho de fábrica, ou seja, trazer um pouquinho mais de performance. Mesmo assim, mesmo que não seja um modelo overclockado ou overclockável, você pode fazer ajustes, porque tem uma margenzinha na sua GPU. Isso porque existe a tal da loteria do silício. Nem todas as GPUs são idênticas. Existem algumas GPUs que vêm com uma qualidade superior, e isso é uma loteria mesmo. Você pode receber isso de repente numa ROG Strix ou de repente numa Asus Dual. Isso é exatamente a maravilha da loteria, porque a sua GPU, na pior das hipóteses, ela vai rodar como ela deveria rodar. Na melhor das hipóteses, ela pode rodar com uma tensão mais baixa e conseguir clocks mais elevados com uma temperatura mais baixa. Ou qualquer coisa no meio do caminho entre as duas coisas. Então você pode fazer um overclockzinho e brincar um pouco de forma segura dentro do driver da própria NVIDIA, olha só que legal, no NVIDIA App dá pra fazer. Ou no caso especificamente dessa Asus TUF, você ainda pode mudar as configurações dela, porque ela tem a chavezinha aqui com a Performance Mode e o Quiet Mode, ou seja, o modo de performance e o modo silencioso. E como o próprio nome já diz, o P ele vai para performance, se você mudar a chavezinha aqui, ele vai aumentar a rotação, a curva de rotação das fãs e as tensões, e vai trazer um clock um pouco maior. E se você colocar no modo Quiet, ele vai diminuir a curva de rotação das fãs e estabilizar num clock mais silencioso, um clock mais estável. E é bem legal porque aqui a gente tem margem para isso. Olha só a diferença da construção, né? Olha só como é mais parruda essa placa. E aí com 3 fãs não vai faltar espaço para você conseguir fazer um overclockzinho. Então vamos testar esse recurso aqui, que na verdade eu já testei, mas eu vou mostrar para vocês como que faz porque é bem fácil, tá? Aqui na janela Sistema, System, você vai lá em Performance e aqui a gente tem todas as configurações da GPU, tá mostrando aqui a tensão, tá mostrando o clock da VRAM, a utilização da GPU, a rotação das fãs. Aqui no caso ela tá desligada, ela tá no 0 RPM porque ela não tá fazendo nada. E a gente tem o clock da GPU e aqui quanto que tá sendo utilizado da GPU, quantos watts. E aqui a gente tem uma chavezinha mágica que é o Automatic Tuning, ou seja, o ajuste automático. E essa tunagem automática que a gente vai fazer aqui é basicamente o que você faria se você fosse fazer um overclock manual, só que aqui o software tá fazendo para você. Na verdade eu já fiz aqui nessa placa e já na primeira rodada ela me deu aqui mais 208 MHz na GPU e 200 MHz na VRAM. Isso aqui não é o resultado que você vai ver provavelmente, dependendo de qual. Você pode ter exatamente uma Asus TUF RTX 5060 Ti 16 GB e mesmo assim o resultado não ser igual porque varia de acordo com a GPU que está aqui dentro, não com a construção da placa. A construção da placa permite que você possa fazer outros ajustes e até que tenha uma margem maior, principalmente uma margem térmica, né, para você fazer isso. Porque quanto mais você aumenta a tensão na GPU, quanto mais energia você coloca, mais isso se transforma em calor. Por isso que você vai precisar de mais dissipação. Só que você percebeu que aqui embaixo tem uns sliderzinhos, né? E você pode simplesmente ajustar ou você pode vir aqui manualmente e mexer também na rotação das fãs. E eu vou falar para vocês que esse aqui é o máximo de ruído que tem. É bem silencioso, eu já tive notebooks mais barulhentos que isso aqui. Você pode colocar no máximo e isso permite que você consiga extrair o máximo de performance que essa placa pode entregar dentro dessas configurações seguras que você tem aqui. Então não precisa ficar apavorado, dá para você fazer. E se você não quiser mais depois, você pode vir aqui no automático, a fã vai voltar para rotação automática.
automática e inclusive aqui, ó, o ganho de tensão você pode deixar no mínimo. Uma das formas mais simples de fazer um overclock preguiçoso é você colocar aqui no máximo as duas barrinhas e deixar a GPU ganhar o máximo que ela conseguir, porque o próprio driver vai fazer os ajustes. Mas eu achei bem legal, né, essa parte do Automatic Tuning, porque ele vai fazer os passo a passos de estabilidade, porque o mais importante é isso. Fazer overclock é fácil, você pode vir aqui, empurrar as barrinhas e beleza. Mas achar o ajuste fino disso que é difícil, porque você vai encontrar um equilíbrio entre o nível de rotação das fãs, o nível de ruído, a tensão, a temperatura e a estabilidade do sistema. Aliás, é testado, obviamente o programa vai fazendo isso, demora uns 15 minutos ali para acontecer isso, 15 a 20 minutos, então deixa ali o PC, não aconteceu nada, ele só tá fazendo ali as coisinhas de PC dele, e depois que ele voltar, ele vai falar pra você, bom, aqui é o que eu encontrei a estabilidade, porque diferente da gente que vai lá, coloca as barras tudo no talo e vai voltando até achar a estabilidade, ele vai começando de baixo até chegar no nível estável, e quando passa, ele volta. Então é um recurso bem legal que vai trazer uma performancezinha extra para você. Quanto? Não sei, porque daí é a loteria do silício. Mas o legal é que você tem aqui um playground seguro para você começar a brincar com overclock e extrair um pouco mais da sua placa com um projetão mais top. Ou da sua placa de vídeo de entrada, dá pra fazer em qualquer uma. E se você quiser brincar um pouquinho aí com o automático, você pode simplesmente colocar as fãs no máximo e o power limit no máximo, e aí deixa ele fazer os ajustes pra ver até onde ele chega, diferente do automático. Me conta aí nos comentários como é que foi a sua GPU. Mas tem outras formas de ganhar performance, como por exemplo o DLSS. Não só performance, mas qualidade. Aliás, esse é outro recurso que tá meio que escondido dentro da sua placa e você não sabia. A NVIDIA trouxe uma atualização para o modelo que é processado o DLSS. O DLSS provavelmente você já conhece de longa data. Mas nós temos agora o DLSS Transformer. Talvez você tenha ouvido falar... Não é esse Transformers, foco aqui. Você deve ter ouvido falar desse DLSS modo Transformer e não entendeu nada. E nem precisa. Tudo que você precisa entender é que eles mudaram para melhor. Agora a gente tem ali um DLSS que ele traz uma qualidade final melhor na imagem, mais consistência temporal, menos ghosting e mais detalhes em movimento. E a boa notícia é que isso está disponível para as RTX 50, para as RTX 40, para as RTX 30, para as RTX 20, para todas as RTX. Todo mundo ganha DLSS modo Transformer. Eu vou mostrar para você como configurar e vou explicar o que ele faz. E para ativar é muito fácil, né? Você vem aqui nos gráficos, vem nas configurações globais e aí você vai encontrar aqui o modo do DLSS. Tá vendo ali o Model Presets ou as configurações do modelo? Ele tem aqui para usar a de cada aplicação, o que significa que ele vai utilizar o modelo que tiver disponível no jogo. Alguns jogos utilizam o CNN, que é o mais antigo, e alguns utilizam o modo Transformer. Mas com o Override, ele vai sobrescrever esse arquivo e colocar o modo mais atual do DLSS. Você vai ter a melhor qualidade possível. E aí é só você colocar aqui no Latest ou no mais atual, na última, e aplicar. Pronto. Ele vai aplicar em todos os jogos, é uma configuração global. Então todos os jogos que já tem DLSS, ao invés de utilizar o modo CNN antigo, ele vai utilizar o modo Transformer mais atual com todas as melhorias. E essa aí é uma coisa que veio para todas as RTX. Se você já tem uma RTX há muitos anos, ou se você tem uma RTX novinha em folha, você pode ativar esse recurso. Com certeza vai fazer diferença na qualidade da imagem. Ah, mas os jogos já não tem? Sim, os jogos mais recentes têm, mas os mais antigos não tem. Agora fica uma observação importante aqui. Apesar de ser suportado por placas anteriores, as placas da série 20 e 30 pode ter uma pequena queda de desempenho de 5 a 10% utilizando o modo Transformer. Então depois que você fizer isso aqui, se você entrar no jogo, você sentir que teve um impactozinho na performance, você pode fazer um ajuste bem importante que é aumentar a agressividade do DLSS. Você pode simplesmente, se você estava utilizando o modo qualidade, você pode utilizar no modo balanceado, mesmo em Full HD, porque com esses ajustes e melhorias de qualidade que a NVIDIA fez, o modo Transformer pode ser utilizado em modos mais agressivos do DLSS e mesmo assim você vai ter uma qualidade final melhor. Então se de repente você perder um pouquinho de performance, vai lá e diminui, né, a qualidade do DLSS, bota ele no modo mais agressivo, que ainda assim você vai ter vantagem. E esse impacto de performance acontece porque o modelo demanda mais dos Tensor Cores. As placas mais antigas tem Tensor Cores mais antigos ou uma quantidade menor de Tensor Cores, então o impacto pode ser maior na performance. Já se você está nas gerações mais atuais, não tem por que não utilizar esse modo mais recente. E aproveitando o gancho, tem mais um recurso que você pode ativar por aqui também, que é o Smooth Motion. O que é o Smooth Motion? Você vai ativar na mesma página, vem aqui, tá Smooth Motion, e o que ele faz basicamente é uma versão do Frame Generation para jogos que não tem Frame Generation, comparado ao modelo CNN. E o Smooth Motion ele resolve outra dor, os jogos sem o Frame Generation. Ele funciona em nível de driver, interpolando quadros em tempo real. Você ativa uma vez nas configurações globais e ele ativa automaticamente em qualquer jogo compatível. Ele é excelente para jogos travados em 60 FPS como Elden Ring, o Dark Souls e vários indies 2D, porque ele deixa o movimento muito mais natural. Mas é importante reforçar que o Smooth Motion, assim como o Frame Generation, só estão disponíveis nas séries RTX 40 e RTX 50. Então basicamente o que você vai fazer é utilizar o Frame Generation em qualquer jogo.
um recurso que é da RTX que você pode usar mesmo em jogos que não tem implementado, é forçado via driver. Aliás, é basicamente você utilizar o DLSS e o Frame Generation, porque tem também o NIS, o NVIDIA Image Scaling. Esse é um recurso que já está há muito tempo também, e o que ele faz é a mesma coisa. Ele aplica um DLSS Upscaling nos jogos. Então você pode combinar o NIS e o Smooth Motion para fazer esse conjunto e aplicar via driver um DLSS para fazer Upscaling e um Frame Generation, que você faria em jogos que já tem essa implementação, mas que você pode fazer em todos os jogos via driver. Para todos os jogos que você está vendo essas configurações, você não precisa fazer tudo para global. Inclusive, se você vier jogo a jogo, todas essas configurações que eu estou mostrando, você pode vir aqui e fazer elas manualmente. Tá vendo aqui, ó? Ah, eu tenho o Dynamic Vibrance, que já está ligado automaticamente. Eu tenho aqui o DLSS Override. Eu tenho o Smooth Motion. Todas essas configurações você pode fazer diretamente por aqui. É claro que eu não poderia passar direto dos recursos da RTX sem falar pelo menos do NVIDIA Broadcast, que não é só para lives ou para quem produz conteúdo de vídeo. Ele melhora o áudio e vídeo em qualquer situação. Ele remove ruído, desfoca o fundo e ajusta o foco da câmera por inteligência artificial. Ele é leve, roda em qualquer RTX e deixa as gravações e reuniões com qualidade de estúdio. E principalmente as chamadas no Discord com qualidade melhor. Manda isso pro seu amigo que tem RTX. Por favor, utiliza pelo menos o recurso do microfone para remover o ruído, porque ele funciona como mágica. Parece bruxaria, mas é só inteligência artificial. Não é bruxaria, é tecnologia. Mas você consegue remover os ruídos. De repente você mora numa casa muito barulhenta, tá no mesmo cômodo que a família toda, ou tá do lado de uma obra, ou sei lá, o seu PC tá do lado de uma turbina de avião, que é o que parece normalmente. Você pode usar pelo menos esse recurso, com certeza ele vai melhorar muito a custo de basicamente nada do seu hardware e vai ajudar os coleguinhas. Então vamos pensar no próximo e utilizar um recurso que já está na sua placa de vídeo, por favor. O NVIDIA Broadcast, ele merece um vídeo só pra ele, né? Porque, cara, tem uma quantidade de recursos muito boa e, claro, tem alguns recursos que você não deve utilizar enquanto tá jogando. Se você vai fazer live, por exemplo, os recursos agora experimentais, eles ainda estão muito pesados, tá? Então, tenha em mente que dependendo da sua GPU, se você não tiver recurso sobrando, ele pode puxar mais do que você deveria. E tem também as configurações, dependendo da intensidade, mais pode ser utilizado de recurso da sua GPU. Então, esse é um recurso para qualidade que não custa nada, principalmente esses recursos mais básicos que já estão aí há muito tempo, mas dependendo do seu hardware, se for principalmente um hardware mais fraco, mais antigo, ele pode exigir que você faça de repente um upgrade. Mas voltando para performance, porque tem um outro recurso que também já faz muito tempo que tá desde a época do GeForce Experience e as pessoas ainda não experienciaram esse recurso, que é a otimização automática de jogos. E o que ela faz é ajustar as configurações com base no seu hardware. Então, sabe aquelas informações que fala, nossa, você quer compartilhar as informações com a NVIDIA? Pois é, ela tá fazendo bom uso disso nesse caso, porque ela tá simplesmente utilizando as informações para conseguir equilibrar a configuração gráfica do jogo com o seu hardware. Então tem várias configurações possíveis de hardware e cada ajuste que você faz no jogo pode impactar na performance. Se você chegou agora no PC, você provavelmente deve ter notado que é uma caixa de Pandora você conseguir configurar o jogo corretamente. Você vai lá, coloca tudo no talo. Minha placa não roda com tudo no talo. Nossa, mas eu peguei uma placa forte. É porque tem umas coisas que nem deveriam estar ligadas. Aí você coloca no médio. Ah, mas no médio, pô, mas aí você coloca as coisas... Então realmente não é uma matemática perfeita. Existem os presets, mas o preset não é a melhor configuração para cada jogo. Escuta o que eu tô te falando. Há vários anos de experiência aqui. Aliás, rodar no Ultra nem sempre é a melhor qualidade final ou a melhor experiência que você pode ter. E para fazer isso, você pode deixar no automático ou ajustar manualmente com o slider entre desempenho e qualidade. É muito fácil, você pode vir aqui de novo em gráficos, vai nas configurações de cada jogo e você pode simplesmente mudar o slider para configuração e ele vai mostrar para você quais ajustes serão feitos. Ele vai de jogo para jogo, então tem também a lista de jogos compatíveis, é importante dizer isso, né? Você vai lá e checa a lista de jogos compatíveis, mas você pode simplesmente mudar aqui, ó. Mudei para performance, ele vai desligar algumas coisas, botar no baixo, mudar a configuração de DLSS, de Frame Generation. Se o jogo não tiver o Image Scaling, ele vai fazer Image Scaling, ou se não colocar o DSR. Então, cara, ele vai usar todos os recursos que tem na sua placa. Tem algumas coisas que você vai fazer o ajuste no jogo e fala, mas isso eu consigo fazer no jogo? Sim, mas você não consegue mexer em algumas configurações do driver. Por exemplo, o Image Scaling que eu mostrei para vocês, às vezes o jogo não tem upscaling e o teu hardware não tá conseguindo rodar legal, ou poderia rodar com uma qualidade de recursos a mais no jogo, que dariam uma experiência mais bacana, só que você tá limitado. E aí o que ele vai fazer é ativar o Image Scaling e o DSR, ou as configurações que tem para especificamente aquele jogo. Então, eu mostrei para vocês configurações globais, mas é sempre importante dizer que você pode fazer isso no jogo a jogo. Você não precisa configurar tudo nas configurações globais. Você tem as configurações do driver aqui também, mas essas são as do jogo. E aqui entra aquela parte que eu falei no começo, quando você vai instalar um NVIDIA App. O que você faz aqui é desmarcar aquela opção, né, para que ele automaticamente otimize os jogos. Mas você pode vir aqui e colocar otimizar automaticamente os jogos e aplicativos
aplicativos já instalados. Se você gostou do recurso, você pode mandar aqui ele fazer isso automaticamente. Se você tiver dúvida quais são os aplicativos que você vai utilizar, você pode simplesmente vir aqui, ó, visualizar jogos e aplicativos compatíveis. E pronto, vai aparecer para você uma lista dos jogos que estão disponíveis para otimização automática. Esse é um recurso legal porque, como eu disse, mesmo as pessoas mais experientes, às vezes eles não têm uma base de onde vai a performance. Então você pode colocar aqui, otimizar e de repente você fala, tá, mas eu queria mexer uma coisa aqui, queria ligar um DLSS, mudar uma qualidade dele, queria colocar um smooth motion, queria colocar aqui um frame generation, ou quero tirar o upscaling, quero tirar o frame generation, eu quero rodar ele nativamente. Você pode usar as configurações base que o aplicativo fizeram e ir mudando isso manualmente. Então, cara, é uma ferramenta muito bacana que poucas pessoas sabem. Você compra o PC, não sabe usar, acabou de montar o PC e fala, e agora, como é que eu configuro o jogo? Não precisa, deixa que o aplicativo faz isso por você. E você pode, inclusive, ganhar mais performance ou mais qualidade, dependendo do jogo. E aqui vai uma ressalva importante, inclusive, em relação ao Smooth Motion. Eu disse pra vocês que dá pra vocês configurarem as coisas manualmente. E o Smooth Motion e o Image Scaling são duas coisas que são legais você configurar jogo a jogo. Porque, às vezes você acha que vai ser legal pra todos os jogos, mas, por exemplo, o Smooth Motion para jogos competitivos eu não recomendo. Por quê? Porque ele vai adicionar latência, ele vai adicionar um atraso para poder colocar esses frames gerados por inteligência artificial, e isso pode atrapalhar para quem tá jogando competitivamente. Então essa fluidez, ela é legal, mas ela não é bem-vinda em jogos competitivos. Então Fortnite, Valorant, CS, Call of Duty, enfim, no meio jogo eu não recomendo para utilizar esse recurso. Você pode, mas se você estiver focando no competitivo, eu acho que é melhor você não usar. Inclusive, com certeza é melhor você não usar, porque ele não vai te dar vantagem competitiva. Porém, o Image Scaling pode te dar uma ajuda. Por exemplo, no CS só tem o FSR. Você pode utilizar o NIS, o NVIDIA Image Scaling, para fazer os ajustes. Ou em algum jogo que não tem nenhum upscaling, mas é competitivo, você pode fazer isso, que isso não é nenhum tipo de trapaça. Afinal, você só está diminuindo a resolução do jogo nativa para fazer um upscaling para melhorar a qualidade da imagem, porém você ganha mais FPS. Então tá aí, recursos que a sua placa NVIDIA já tem e que muita gente nunca usou. G-Sync configurado certo, Low Latency no Ultra, RTX HDR, Dynamic Vibrancy, quando não tiver HDR, vídeo com HDR e Super Resolution, overclock automático com Bill Switch, DLSS Transformer, Smooth Motion, Broadcast e otimização inteligente. Tudo isso? Tudo direto no NVIDIA App, sem painel antigo e sem precisar fazer nenhum tipo de gambiarra. E claro, aproveitando para usar um pouquinho do recurso extra que você pode ter na sua placa se você escolher um modelozinho mais top. E você já conhecia todos esses recursos, já fez esses ajustes, você sabia como que utilizava o G-Sync, já tinha utilizado alguma coisa aqui? Tem alguma outra combinação que você faz, que você sugere? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal aí, clica no sininho para receber as notificações e sugere, se você quer ver mais vídeos como esse, quais recursos que você não viu aqui e gostaria de ver. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.